Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesta manhã. Nós vamos ler uma mensagem agora do livro Vida Feliz, para que possamos elevar os nossos pensamentos, acalmando os corações para o estudo da manhã. A mensagem é do Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles. É a mensagem 167. A dor que te alcança é tua. Ninguém a sofrerá por ti. Os amigos te apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém, o empenho estará cravado nas carnes da tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Haverá riso e satisfação entre aqueles que te amam. Todavia, a sensação de júbilo não a podes repartir com ninguém. Isto posto, no sofrimento, não imponhas amarguras àqueles que te cercam. Conforme na alegria, não podes fazer que eles se sintam ditosos. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de estudo, por esse encontro fraterno entre os amigos dos dois planos da vida, e que a luz do seu ensinamento possa penetrar os nossos pensamentos, acalmar os nossos sentimentos e nos auxiliar a compreender o que o Pai espera de cada um de nós. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por esta bela manhã, por este encontro. E ampare e proteja também, Senhor, a nossa companheira, a nossa amiga Elisabetta, que irá fazer os estudos desta manhã para nós. Obrigada, Jesus, que assim seja. Então, hoje nós estamos recebendo, nossa amiga, companheira aí, a Elisabetta, que vai falar para nós. É lá da Grupo Espírita em Busca da Caridade. Seja bem-vinda e muito obrigada. Muito obrigada. Antes de tudo, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente fazer esse estudo, que para mim é um dos mais bonitos desse livro, Palavras de Vida Eterna. É um estudo que Emmanuel traz para nós e é muito profundo, porque Emmanuel, ele sempre começa os estudos com uma passagem bíblica, Então, a passagem que ele traz para nós aqui é essa aqui, E ela é da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Nessa passagem, Paulo, ele está se referindo a uma ajuda que ele está agradecendo por conta das igrejas que estavam passando por muitas dificuldades, e que ele agradece porque outras igrejas estavam ajudando a igreja de Jerusalém, que estava precisando, e ele estava agradecendo muito a Deus, porque as outras igrejas estavam amparando as igrejas que estavam mais necessitadas, em sua pobreza. E aí, Emmanuel começa dessa forma: acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declaras-te pobre, mas dispões das riquezas infinitas de Deus. Porque, às vezes, na nossa existência, a gente começa a se sentir um pouco pessimista, um pouco para baixo, achando que as nossas provas são muito pesadas, e a gente acaba se entregando um pouco a esse pessimismo, achando que nós não vamos conseguir, ou às vezes achando que nós não somos merecedores do amparo
né, de Deus. Só que a gente esquece que Deus nunca nos abandona. Nós não fomos lançados nessa encarnação sozinhos e abandonados, né? Vai encarnar, fica lá. Não. Quando nós encarnamos, primeiro que a nossa encarnação ela é planejada detalhadamente. Quando nós recebemos essa graça de poder reencarnar, ela é toda planejada, toda definida para nos auxiliar, para que nós tenhamos todas as condições de vencer, né? Nós temos tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa encarnação dentro de nós mesmos. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: onde está escrita a lei moral? Vocês lembram? Onde é que está escrita essa lei? Na nossa consciência. Então, nós já viemos preparados com as leis morais dentro de nós para que nós possamos nos guiar, né? E na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio, a resposta, né, gente? Um sábio vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio era Sócrates, né? E nós sabemos que é preciso que nós comecemos por nós mesmos. É preciso que nós busquemos dentro de nós todos esses recursos que nos foram dados. E o conhece-te a ti mesmo é o que nos dá essa possibilidade de alcançar aquilo que nós temos, né? Quando nós fazemos uma volta para dentro de nós mesmos, é que nós nos colocamos em contato com o divino dentro de nós, né? Com os recursos, as riquezas infinitas que Deus nos dá, né? Essas riquezas, quais são, gente? A caridade, a fé, a humildade, a generosidade para com o próximo, né? Isso tudo está dentro de nós. E nós conseguimos alcançar isso quando fazemos essa busca interior. Quando nos voltamos, porque os nossos mentores, eles sempre nos dizem que nós precisamos estar em contato conosco. Que é dessa forma que nós vamos conseguir realizar a nossa missão aqui na Terra. Qual que é a nossa missão, gente? A nossa única missão aqui é evoluir, é crescer. E nós vamos fazer isso tomando contato com as nossas riquezas interiores, as riquezas infinitas que Deus colocou dentro de nós e nos deu esses recursos para que nós possamos existir, crescer e evoluir, né? E aí, Emmanuel, ele continua assim: entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado ao outro. Porque nós tomamos contato com essas riquezas interiores, mas nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós descobrimos a respeito de nós mesmos. E aí nós conseguimos colocar isso em prática no trabalho com o outro. Emmanuel nos diz que a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão é material indispensável à manutenção do corpo físico.
É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Então, é através do trabalho, através do serviço ao outro, que nós colocamos em prática as nossas riquezas internas. Existe um sábio aqui da casa que sempre diz que quando a gente leva um pisão no pé, a gente aprende que se a gente pisar no pé do outro, também dói. Né? Então, nós precisamos estar sempre atentos àquilo que nos fere, àquilo que nos machuca, àquilo que nos faz sentir dor, porque é exatamente isso que faz o outro sentir dor também. Então, se nós entendemos o que nos faz mal e o que nos faz bem, nós não fazemos ao outro o que lhe faz mal e fazemos ao outro o que faz bem. É dessa forma que Deus nos dá conhecimento, através da nossa prática. Emmanuel continua falando, o teu trabalho é oficina em que podes forjar a tua própria luz. Então, é no trabalho que nos iluminamos, é no trabalho que nós compreendemos que precisamos auxiliar o próximo. Na questão 675 do Livro dos Espíritos, está dito assim: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Então, é só o nosso trabalho do dia a dia, aquele trabalho que a gente faz para o nosso sustento? E a resposta é não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E é assim que nós assimilamos os conhecimentos internos. Assim que nós entendemos que tudo que nós fazemos é considerado trabalho. Lidar com aquele familiar difícil é trabalho. Cuidar dos filhos, hoje é Dia das Mães, né? É trabalho. Quando nós educamos os nossos filhos, isso é trabalho. Estudar, quando nós estudamos, é trabalho. Tudo é trabalho. E ajudar aos outros a fazer isso tudo também é trabalho. E ele continua assim: não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Então, as dificuldades que nós passamos não podem nos limitar. As dificuldades que nós passamos são justamente as que nós necessitamos para continuar, né, a nossa caminhada. Vou tomar um pouquinho de água aqui, tá, gente? Aí, nós precisamos nos conscientizar de que a nossa missão nessa terra, ela é única. Nós somos espíritos únicos. Nós fomos criados, cada um de nós, pelo amor do Pai, de forma única. E nós somos parte desta evolução. Nós somos parte desse plano divino, desse plano que Deus desenhou para nós. E nós estamos todos interligados. Nós estamos todos conectados uns aos outros, em nossas individualidades. Cada um de nós forma um todo que é o plano divino do nosso Pai. Nós somos todos ovelhas do Pai. E nós não estamos abandonados porque Jesus nos disse que nenhuma das ovelhas do Pai se perderia. Então, nunca nós vamos estar sozinhos nessa caminhada. Porque Deus coloca conosco, no mínimo, um espírito amigo para nos orientar e para nos incentivar nessa caminhada. Então, nós nunca podemos dizer que nós não temos amparo,
que nós não temos ajuda. Nós somos todos um tijolo nessa construção divina que é o plano de Deus. E aí, nós não podemos dizer que nós estamos fracos, ou que nós não temos capacidade, nós somos inaptos, ou que nós sofremos demais a ponto de não conseguir mais dar passos. Nós temos que olhar para o lado e ver que tem pessoas que nos amparam. Existem os nossos amigos espirituais, mas existem os nossos amigos terrenos que estão ali para nos ajudar, que estão ali para nos dar um conselho quando a gente mais precisa. Então, nós não podemos mais achar que nós estamos sozinhos e, principalmente, desistir da caminhada. Porque é muito fácil, às vezes, a gente se acomodar e dizer é muito difícil, eu não estou conseguindo, não está dando. A gente sabe que o peso é grande, mas o peso que nós carregamos nunca é maior do que aquele que nós podemos carregar. E Emmanuel continua nos estimulando. E essa parte, para mim, é a parte mais bonita. Porque nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, que está de acordo com o projeto, com o plano divino, é abençoado por Deus. Então, pela hora do otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Então, toda vez que você entra no trabalho, junto com os seus irmãos, o trabalho familiar, toda vez que você consegue lidar com aquele familiar difícil, que você consegue ajudar alguém que está próximo a você, você é abençoado por Deus quando você faz isso. Pensa nisso, gente. Pensa que coisa maravilhosa é a gente poder pensar que Deus está com a gente. Deus está com a gente, nos envolvendo, nos amparando, nos dando força para tudo aquilo que nós quisermos realizar no bem. Ele sempre estará ao nosso lado. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Gesto silencioso. A gente não precisa alardear aquilo que nós fazemos. Não é necessário que a gente saiba, que todo mundo saiba aquilo que nós fazemos. É fazer as coisas sem esperar nada em troca. É fazer por amor. É fazer porque nós sabemos que Deus está nos abençoando por aquilo que nós fazemos de coração. Lembra que a tua mão esquerda não saiba o que dá a tua mão direita? Está lá. Então, nós precisamos aprender a não desejar, não esperar nada em troca, mas simplesmente fazer por amor. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Quantas vezes nós não usamos as palavras de forma cruel para lidar com os outros? Quantas palavras nós não falamos que atingem, que magoam, que colocam para baixo? Mas quando nós usamos as palavras que são tão poderosas de forma a esclarecer, a ajudar, a amparar caridosamente alguém que esteja precisando. Às vezes a gente só precisa falar uma palavra para alguém. Às vezes a gente só precisa dizer, eu estou aqui se você precisar. Deus está com você. Todas as vezes que nós usamos as palavras de forma caridosa, Deus nos apoia. Deus está por trás de nós nesses momentos. E também tem aquelas coisas, a gente às vezes usa as palavras para colocar os outros para baixo. A gente faz isso propositadamente. E como é fácil a gente derrubar uma pessoa com palavras.
né? Então, é preciso que a gente faça aquela volta interior e pense, eu gostaria de ouvir essa palavra? E se eu não gostaria de ouvir, então eu não posso pronunciá-la para outro. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Nós não precisamos dar muito, não. Não é por grandes atitudes que Deus nos abençoa, mas por aquela pequena migalha de amor, aquela migalha de tempo que nós gastamos, que nós investimos em ajudar alguém que está necessitando. É por isso que Deus nos ampara. São pequenas coisas que às vezes a gente nem pensa. Sabe aquela mensagem que você não responde no WhatsApp? Aquele post que você não faz na rede social? É uma caridade que você presta ao outro. Hoje em dia, com as redes sociais, né, a gente fala muito dessa parte virtual, né? Porque, às vezes, parece que a gente separa, né, o mundo físico e o mundo virtual, e a gente acha que no físico a gente não pode falar, mas lá no virtual a gente pode falar à vontade. E não é assim. Aquilo que nós falamos ou não falamos no físico tem exatamente o mesmo efeito daquilo que nós falamos ou não falamos no virtual. Então, nós temos que ter muito cuidado hoje em dia com aquilo que a gente escreve nas redes sociais, porque são palavras, e são palavras que doem muito. E também podemos usá-las como palavras de apoio, de amparo, de esclarecimento, né? E dessa maneira, Deus nos abençoa. Não está aparecendo ali. A última parte é: pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Às vezes nós somos incompreendidos, às vezes nós falamos alguma coisa e as pessoas não entendem, muitas vezes porque não querem mesmo entender, né? E nós não conseguimos passar a mensagem que nós queremos. E, às vezes, sofremos intolerância, né? Mas nós precisamos inverter essa situação. E toda vez que nós conseguimos colocar tolerância nas nossas palavras, nos nossos atos, nos gestos que nós temos com a nossa família, no trabalho, em todos os momentos da nossa vida, dessa forma, nós somos abençoados por Deus. Porque se nós conseguirmos manter a serenidade, o que na verdade é bem difícil, né? Às vezes a gente tem vontade de pular no pescoço de alguém, mas a gente precisa mudar essas atitudes. Então, a gente tem que conquistar, através do nosso conhecimento, através do conhece-te a ti mesmo, alcançar essa serenidade para entender que, às vezes, as pessoas ainda não têm a capacidade de ser diferentes. Às vezes, a única forma que elas têm é a intolerância, é a agressão, com palavras, com gestos. Mas nós já entendemos de forma diferente, porque nós já alcançamos aquelas riquezas internas que nos permitem agir de forma diferente, agir com tolerância, agir com serenidade. Né? E aí, Emmanuel diz para nós que nós convivemos, sem dúvida, com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade
do semelhante. Convivemos certamente, até em nossa existência atual, nós convivemos com almas, com espíritos que vieram para nos dar exemplo. São espíritos elevados que foram colocados na nossa vida para nos mostrar uma forma diferente de agir, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, né, Vladimir? Gandhi, Joana de Cusa, a nossa querida Joana de Ângeles, né? Paulo e o próprio Jesus, né? Que veio nos dar a luz que deve guiar a nossa vida, a nossa existência. Mas todas essas almas, esses espíritos que foram colocados na nossa existência para nos dar exemplo, nós devemos aproveitar esses exemplos que eles trazem para nós. E Deus abençoa o rio, capaz de garantir as searas do campo, mas abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Essa parte, ela é tão linda, ela é tão tocante, porque nós nos confrontamos com espíritos da mais alta estirpe que vieram nos dar o exemplo, e são os rios que garantem a nossa existência, os rios que garantem que nós vamos seguir um caminho mais reto na direção do Pai. Eles nos deram esses exemplos e eles são abençoados por isso. Mas Deus também abençoa aquela pequena gotinha de orvalho que somos nós, que com as nossas pequenas atitudes de cada dia, atitudes no bem, atitudes de amor, aquilo que nós já conseguimos fazer no bem, essas pequenas gotinhas que são capazes de levar consolo a quem está precisando, que são capazes de levar uma palavra de apoio, de amparo, que são capazes de ensinar, de mostrar que existem formas melhores de se agir. Essas pequenas gotinhas de orvalho que somos nós, elas também são abençoadas pelo Pai. Lembra que nós todos temos um papel importantíssimo na evolução da Terra, na evolução dos espíritos que estão conosco. As mães que aqui estão sabem quanto que é importante que nós coloquemos Jesus na vida dos nossos filhos. É preciso que nós sejamos capazes de mostrar para os nossos filhos que existe um caminho mais fácil. Um mundo que hoje em dia está tão voltado para rapidez, tudo acontece de forma tão rápida no mundo de hoje, né? Quando a gente vai ver vídeo, né? Já viu? Se o vídeo tiver mais de 1 minuto, a gente nem assiste. Nós precisamos colocar na vida das pessoas, dos nossos filhos ou das pessoas que convivem conosco, a necessidade de conviver, de conversar, de trocar experiências. Não somente receber informações, receber vídeos, ver vídeos que muitas vezes não condizem muito com o que realmente vai nos trazer luz, nos guiar, né? Então, nós todos temos um papel fundamental
com as nossas pequenas atitudes, com as nossas gotas de orvalho, nós amenizamos dores, nós ensinamos, nós mostramos o melhor caminho. E fazendo isso, nós também aprendemos mais. Nós sempre aprendemos com aquilo que nós fazemos. É dessa forma que Deus disse que nós deveríamos agir, colocando em prática os ensinamentos que nós temos, colocando em prática os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. É assim que nós vamos crescer e evoluir. E aí, Emmanuel continua dizendo: se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. Gente, os erros fazem parte. Os erros e desacertos são esperados. Deus sabe exatamente como nós somos, as nossas lutas, as nossas falhas, o que nós conseguimos fazer e o que nós ainda não conseguimos fazer. E faz parte. É dessa forma que nós aprendemos, praticando, fazendo. Não é só lendo os livros, não é só assistindo uma palestra. Nós precisamos colocar em prática, colocar em funcionamento tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós lemos tem que servir para as nossas atitudes do dia a dia. Dessa forma, Deus sabe que nós estamos tentando, né? Não tem como a gente se entregar e dizer eu não posso fazer nada. Uma das piores coisas, uma das coisas que mais entravam o nosso crescimento é a culpa. Não é isso, Vladimir? Nós não podemos nos entregar à culpa. A culpa, Joana de Ângeles nos diz que a culpa tem que ser um alerta. Quando ela surge, é porque tem alguma coisa ali que precisa ser observada e, bem possivelmente, ela precisa ser modificada. Joana diz assim, em cada insucesso, aprende como não repetir a façanha, sem depressão. Porque às vezes a gente erra, e erra várias vezes, e aí a gente meio que desanima, fala, mas eu não consigo mudar isso. Consegue. Um dia vai conseguir. Só o fato de você já estar questionando isso é um pequeno passo. Então é preciso que a gente veja a culpa como aquela campainha que toca na nossa consciência, mas que ela não seja limitante. Joana também diz, a respeito do ser consciente, que o ser consciente não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Alguns lugares eu já vi, apenas transforma-se. O texto original diz, apenas descobre-se. Porque o descobrir-se é o conhece-te a ti mesmo. Quando você se descobre, você percebe o que você está fazendo de certo e de errado. O que você faz certo, maravilha, você precisa valorizar isso. A gente tem que valorizar essas pequenas vitórias que a gente já tem. E quando a gente faz alguma coisa que está errada, nós não podemos nos prender à culpa disso. Nós temos que seguir em frente. E aí, ele continua. O homem, às vezes, passa enojado à frente do charco. Charco é pântano, tá, gente? Então, o homem, às vezes, passa enojado frente ao charco,
sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. Os lírios e a flor de lótus é um tipo de lírio lindo que nasce no pântano. Então, às vezes, a gente acha que os nossos erros, os erros que nós cometemos, que nós não podemos superá-los, que nós não podemos deixá-los para trás. Mas nós podemos e devemos, porque é através desses erros que nós aprendemos. É através desses erros que nós vamos deixando desabrochar os lírios, que depois nós colocaremos, né, aos pés de Deus, uma imagem figurada, né, quando nós lá estivermos no mundo espiritual. Então, nós não podemos ter medo do pântano. Temos que entrar, buscar as experiências e sair dele com um lírio na mão. E Emmanuel continua. À face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se alguém te critica, fala de você, fala mal de você, ouve com paciência. É fácil isso, gente? Não, né? Mas é assim que nós vamos ter as nossas maiores lições. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Então, gente, críticas sempre nós vamos ter. Só que às vezes a gente ouve uma crítica e logo rechaça. Isso não é para mim, eu não faço isso. Os maiores, as pessoas que mais nos dizem a verdade são as pessoas que não gostam de nós. Porque eles não mentem, eles falam aquilo que eles veem. Às vezes falam demais. Mas é preciso que a gente comece a escutar quando alguém nos critica. Porque ali pode estar exatamente aquele ponto em que nós precisamos modificar. Aquele pontinho que nós precisamos observar melhor. Se não for verdade, se aquilo não se aplicar a nós, e quem vai dizer para nós se aquilo é verdade ou não, é o autoconhecimento que nós temos. É o conhece-te a ti mesmo. Quando nós nos conhecemos, nós somos capazes de identificar se aquilo ali é verdade, se aquela carapuça serve ou não. E se ela não servir, segue em frente, com tranquilidade, sem crítica ao outro, sem ser necessário brigar ou impor, né, a sua pureza para o outro. Não importa, você sabe que aquilo não se aplica a você. Continue na limpeza da consciência, com tranquilidade, e segue. E aí, em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança. Arrimar significa manter. Então, em qualquer dificuldade, mantenha a confiança. Trabalhando e servindo com alegria. Na certeza invariável de que Deus te vê e te abençoa. Então, gente, é preciso que nós sejamos capazes de manter a confiança no Pai, a confiança em Deus, porque Ele não nos falha. Ele coloca em nosso caminho espíritos que nos inspiram, pessoas que nos mostram a melhor forma de agir. E nós precisamos manter a nossa fé inabalável. Lembra que a nossa fé, tem que ser raciocinada. Nós precisamos fazer
as coisas que nós fazemos no bem, o trabalho no bem, porque nós compreendemos que essa é a melhor forma de nós agirmos. Então, é preciso que nós sejamos capazes de manter a nossa fé, arrimar-nos na confiança, trabalhando e servindo com alegria. Trabalho não tem que ser um fardo, porque a gente sabe que toda vez que nós trabalhamos, nós estamos aumentando a nossa recompensa espiritual. Porque a recompensa não é aqui. Aqui a gente pode até receber recompensas materiais, mas são essas recompensas materiais que nós vamos levar conosco? Não. Então nós precisamos investir aqui para colher os frutos lá do nosso trabalho e da confiança que nós temos no Pai. Na certeza invariável de que Deus nos abençoa. Deus nos vê. Ele está nos observando, sim. Ele observa sem julgar e sem desejar que nós nos julguemos. Não cabe justificativa pelos erros. Não cabe julgar se nós fizemos certo ou errado. Cabe ouvir aquela campainha interna, observar o que nós fizemos e refazer de forma diferente, de forma melhor, de forma mais consciente. E aí, Deus, que está nos vendo, sempre vai nos abençoar. Obrigada, gente. É isso. Nós te agradecemos, Elisabetta, pela reflexão da manhã, né, que possamos aí carregar em nossos corações essa reflexão. Espera pessoal, estou meio que engasgado aqui. Antes de nós fazermos a nossa prece final, nós temos alguns recadinhos. O primeiro deles, né, é lembrar do nosso culto do Evangelho no Lar, que acontece às terças-feiras, às 21h15, pelo Google Meet. E juntamente com essa reunião, né, com esse mesmo link que está aí no quadro, nós temos os estudos da obra de Joana de Ângeles, também online, às quartas-feiras. A Elisabetta participou com a gente um pouco, né? E assim, e nos outros dias da semana, de segunda, terça, sexta, sábado, domingo, a gente tem estudo na casa. Tem um livretinho, né, um papelzinho, que está colocado lá na recepção. Está aqui, ó, também está aqui. Espera aí, deixa eu pegar. Além das reuniões públicas, né, que vai trazendo para nós aqui, tem os horários dos grupos de estudo na casa. Então, estão todos convidados para conhecer os nossos grupos de estudos. Nós vamos fazer a nossa prece final agora. Quem quiser continuar no salão, que não for tomar o passe, pode continuar, aproveitando aí esse ambiente espiritual, porque a espiritualidade, né, preparou para nós com muitas energias de amor. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta manhã, pela oportunidade de conhecermos o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. E neste dia, Senhor, em que o mundo lembra do trabalho amoroso, da missão que Jesus nos confiou, de sermos pais, de sermos mães, que possamos carregar em nossos corações a resignação, a sabedoria, o amor e o amparo de Maria Santíssima. Ampare e proteja, Senhor Jesus, as nossas famílias, as famílias de todos aqueles que convivem conosco e que passam neste momento pelas dificuldades, sejam elas físicas, sejam elas do campo emocional ou espiritual. Que as bênçãos e o amor do Pai possa penetrar
nos corações dos nossos irmãos. Tenhamos, Senhor, uma boa semana, buscando sempre em nosso dia a dia lembrarmos das palavras de Jesus. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que possamos ter esse ânimo, essa alegria constante da oportunidade da encarnação. Que a paz do Senhor nos acompanhe. Que assim seja.